Olá pessoal, aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genera Viana. Mais um vídeo para a galera do 8º ano, turma 800 e 801. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, eu estou bem, com muita saudade. E vamos começar falando aí do livro 3, né? A apostila 3 de vocês, capítulo 11. Né? O ano letivo está caminhando, graças a Deus está dando certo, mesmo de longe estamos dando conta do recado e vocês estão dando um retorno muito bom para a gente, tá? Estou feliz com o resultado das avaliações, com a resposta que vocês estão nos dando aí com relação às atividades, então continue desse jeito, que é assim que vamos vencer. Bom, capítulo 11 vem como título América Latina, Economia e Geopolítica. Vamos começar falando aí, ó, né? Tem aí na abertura do capítulo uma mão, né? A representação aí da América Latina. A América Latina é uma proposta de regionalização que leva em conta características culturais e socioeconômicas dos países que dela fazem parte. Entre esses países falantes, particularmente, né, da língua portuguesa, da espanhola, destaca-se o Brasil, o México e a Argentina, né, como influenciadores econômicos e populacionais. Mas, afinal, quais são esses traços que nos unem, né, com esses povos latino-americanos? Então, é sobre essa América Latina, né, a parte aí de economia e geopolítica que nós vamos falar nesse capítulo. Para iniciarmos, vamos começar falando das origens do subdesenvolvimento da América Latina, né? O continente americano pode ser regionalizado em América Latina e América Anglo-Saxônica, de acordo com critérios culturais, econômicos e históricos de colonização. Então, esses são os critérios, né, que levam a essa divisão, a essa regionalização em América Latina e América Anglo-Saxônica. A maioria dos países da América Latina foi colonizada por portugueses, espanhóis e franceses, e por isto adota até hoje idiomas neolatinos, razão pela qual o subcontinente recebeu esse nome. No entanto, antigas colônias, né, como a Holanda e da Inglaterra, também são consideradas latinas, pois o principal critério de regionalização é o passado de exploração colonial, que explica em grande parte o fato de os países latino-americanos terem em comum o subdesenvolvimento econômico. Esse subdesenvolvimento, galera, tem raízes históricas que remetem ao período das grandes navegações, né? A gente já falou isso em outros capítulos. Quando a gente falou aí, né, eu expliquei para vocês o período das grandes navegações, o período das grandes descobertas, período aí que foi no século XV e XVI, quando as nações europeias empreenderam a colonização da América. Nessa época, as principais potências colonizadoras do mundo eram Portugal e Espanha, que buscavam no continente americano recursos minerais e agrícola para comercializá-lo na Europa, seguindo a lógica do mercantilismo, né? Capitalismo comercial. A gente está falando aí dessa fase do capitalismo comercial, nos séculos XVIII e XIX. Com a Revolução Industrial, aí entra aí o capitalismo, né, industrial, a colonização voltou-se para a África e parte da Ásia. Nessa fase, as metrópoles compreendiam a colonização como forma de conquista, o capital necessário ao seu processo de industrialização. As colônias, por sua vez, eram impedidas de desenvolver, sendo obrigado a enviar suas riquezas para fora dos seus territórios e para comprar bens manufaturados e industrializados de suas metrópoles. Entre os séculos 18 e 20, essas colônias tornaram os países independentes politicamente,
mas a dependência econômica em relação às suas metrópoles e outros países mais desenvolvidos continuou em grande medida. Sem recursos financeiros para desenvolver a indústria com uma população carente em diversos aspectos sociais, como habitação, saneamento básico, saúde, educação, e uma produção agrícola baseada no latifúndios para exportação, várias nações da América Latina. Além da África e da Ásia, pessoal, continuaram aí dependentes do capital, né, dos produtos e mais tarde de tecnologia dos países ricos, alimentando um ciclo de pobreza e de subordinação, ou seja, a dependência, né, cada vez mais financeira de países desenvolvidos. Por isso que é comum, hoje em dia, a gente ouve tanto, né, que um país depende de capital estrangeiro, né, de outros países. Então tem toda uma história por trás disso. Isso não começou agora, né? Aí vem como título as origens do subdesenvolvimento da América Latina e mostra justamente isso, tá? Vamos falar também da situação econômica atual. De modo geral, os países da América Latina caracterizam-se pelas indústrias incipientes subordinadas a importação de bens e recursos financeiros de países desenvolvidos. É justamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Essa dependência financeira acontece até nos dias atuais. Os países latino-americanos constituem dependentes de exportação de produtos primários e da importação de bens de maior valor agregado, o que afeta a balança comercial de muitos países no subcontinente. Além disso, a estrutura socioeconômica dessas nações não supre as necessidades de boa parte da população, ou seja, uma boa parte da população não tem condições não consegue atingir, né, recursos para ter assim o básico. Então, essa balança comercial não consegue atingir aí, né, de estrutura socioeconômica, não consegue atingir, suprir as necessidades de parte da população da América Latina. A economia da América Latina ainda se baseia em grande parte na exploração de beneficiamento de recursos minerais e energéticos, como cobre, ouro, ferro, bauxita, estânio, petróleo, gás natural. E grande parte dessa produção é destinada ao mercado externo. No subcontinente, as atividades agropecuárias também têm papel de destaque, né? Como cultivo de produtos como soja, trigo, milho, algodão, arroz, e também não podemos deixar de falar da criação de gado, para atender aí ao mercado interno e externo. O subdesenvolvimento da América Latina imprime alguns desafios à economia dos países da América Latina, que muitas das vezes recorre a empréstimo de organizações internacionais, tá? Como o FMI, o Banco Mundial, né? E aumenta, quando esses países recorrem a essas instituições, o que acontece? Acaba aumentando cada vez mais as suas dívidas externas, tá? Outros aceitam investimentos de países com melhor desenvolvimento, enfim, vai sempre havendo essa troca, porém, isso não é, né, dado de mão beijada. Quando pega o empréstimo, você tem que pagar. Se não paga, você fica com dívida. E quando faz esse empréstimo com outro país, você muitas das vezes, esse país que fez esse empréstimo, ele paga com seus próprios recursos naturais, tá? Por isso que é muito comum, dentro de um país, você ver acontecer a exploração por outros países, né? Porque muitas das vezes ele paga com os seus próprios recursos naturais existentes dentro de suas terras.
Brasil, destaque econômico da América Latina, tá? Vamos falar aí um pouquinho do Brasil, né, dentro desse quadro de destaque econômico da América Latina. O Brasil é o país mais extenso e populoso da América Latina e ocupa o 5º lugar no mundo, tanto em extensão territorial quanto em população. Além de sua importância territorial e demográfica, o Brasil se destaca como a mais rica nação latino-americana. Em 2017, né, o seu PIB foi de 3,219 trilhões de dólares, superando o México e da Argentina, segundo e a terceira maior economia do subcontinente, respectivamente. E em nível mundial, o Brasil ocupa a posição de 8ª maior economia. A partir do início dos anos 2000, a economia brasileira passou a apresentar expressivo crescimento e exportações superaram as importações, o que resultou em um superávit econômico a partir de 2014. Porém, a economia brasileira veio apresentando uma certa retração. Esse desempenho está relacionado aos efeitos de uma crise mundial iniciada em 2008 nos Estados Unidos e também a questões políticas e econômicas internas. Apesar disso, o país apresentou crescimento constante nas últimas 2 décadas, né? Como pode ser visto aí no gráfico que tem na apostila de vocês. Todo esse crescimento a partir de 1995, chegando aí a 2017. Através desse gráfico, vocês podem ter esse balanço, né, da economia brasileira nesse período, ok? Então, vamos lá, vamos fazer a continuação aqui. Os principais parceiros comerciais do Brasil são China, Estados Unidos e 2 maiores economias mundiais. Está falando aí, são informações de acordo com o Observatório de Complexidade Econômica. Período aí, essa informação foi dada em 2016, 19% de todos os produtos exportados pelo Brasil tiveram a China como destino. 12 foram para os Estados Unidos, quanto as importações. 17 do que o país comprou vieram da China e outros 17 foram provenientes dos Estados Unidos. A China tem aumentado e diversificado seus investimentos no Brasil. Isso tem aumentado, galera, cada vez mais, tá? Essa parceria aí. Inicialmente, os investimentos chineses no país destinam-se a projetos voltados para garantir o abastecimento de alimento e de energia, né? Chinesa. Nos últimos anos, porém, os alvos são outros, como as telecomunicações, a indústria automotiva, a energia não convencionais, né? As chamadas aí de biodiesel, por exemplo. Os serviços financeiros e vem destacando ao longo do tempo, o segundo aí dentro do Brasil. O acelerado crescimento econômico que a China tem atravessado nos últimos 20 anos justifica essas mudanças. Em 2000, a exportação de produtos brasileiros para a China apresentava menos de 2% do total. Em 2017, chegou a quase 20%, segundo o Ministério do Planejamento do Brasil. Essas empresas chinesas investiram aí, muito no Brasil, período aí de janeiro de 2003 a 2018, em uma centena de projetos, sendo 1/5 desse montado investimento somente no ano de 2017. Então, tudo isso que eu acabei de falar com vocês mostra esse destaque, né? O Brasil como destaque econômico da América Latina. Beleza? No próximo vídeo, nós vamos falar de México e a dependência do capital estadunidense, né? E seguiremos com o capítulo. Vou ficando por aqui. Entre em contato caso tenha dúvida, tá? Não deixe de dar notícias, de fazer essa atividade
Continue do jeito que vocês estão, tá? Tô morrendo de saudade. Logo, logo, ó, se Deus quiser, estaremos juntos. Beleza? Fiquem bem. Beijinho no coração de todos vocês.